Boa noite, amadas irmãs. Aqui quem vos fala é a irmã Eliseneide, esposa do pastor George Velk, da Igreja Batista Regular Esperança, no Juazeiro do Norte. Espero que todas estejam bem, apesar do tempo em que nos encontramos, tempo de isolamento por conta da pandemia, do Covid-19, mas espero que todas estejam confiantes, esperando no Senhor, entregando todas as coisas a Ele, entendendo que Ele governa sobre todas as coisas e que no devido tempo tudo isso irá passar. E para hoje, irmãs, foi-nos sugerido o seguinte tema: o papel de Deus na administração do dinheiro. Para esse estudo, eu utilizei a série Finanças para a Vida, de Paulo de Tarso. 2 livros foram utilizados. O primeiro tem por título Dinheiro e Relacionamento e o outro Gastando com Sabedoria. Mas antes de começar o estudo, eu gostaria que as irmãs orassem comigo. Amado Deus e Pai, nós te somos gratas, Senhor, por mais esse dia. Obrigada pela tua bondade e teu cuidado para conosco. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias já se renovaram no dia de hoje ao nosso favor. Obrigada, Senhor, por suprir todas as nossas necessidades, inclusive as espirituais. Obrigada por nos livrar do mal, por estar nos guardando de todo esse vírus que acomete a terra. Que o Senhor seja conosco essa noite e que o Senhor esteja colocando em nossos corações os ensinamentos aqui que serão passados essa noite, para que a gente saiba administrar melhor as finanças que o Senhor coloca em nossas mãos e glorifique o teu santo nome. Pai, nós te oramos e te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amadas irmãs, o objetivo desse estudo é que aprendamos a dar passos práticos rumo à administração financeira, ao sucesso financeiro. As pessoas são mal-sucedidas por não colocarem em prática os princípios de administração do dinheiro, seja por falta de conhecimento ou de ação. Precisamos entender que é necessário colocar em prática os ensinamentos recebidos. A nossa base mais sólida na administração do dinheiro deve ser a palavra de Deus. Ela deve ser a nossa base. Após aprendermos sobre os princípios sólidos da Bíblia, sobre a administração do dinheiro, iremos enfrentar um grande desafio, que será colocar em prática. Isso mesmo, da teoria para a prática. Vejamos então 2 ocasiões em que o dilema teoria e prática veio à tona nas Escrituras. O primeiro se encontra no final do Sermão do Monte, em Mateus 7, 24 ao 27. O Senhor Jesus, quando ele conclui ali todos os ensinamentos do Sermão do Monte, ele diz essas palavras a partir do versículo 24 do capítulo 7. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, as chuvas, subiram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. E assim será conosco, se não colocarmos em prática os ensinamentos recebidos acerca da palavra de Deus. O segundo se encontra em Tiago 1, 22 e 25, onde a palavra de Deus nos adverte a sermos praticantes e não somente ouvintes, porque aquele que não pratica engana a si mesmo. Irmãs, de nada adiantará saber e não colocar em prática. Vejamos algumas dicas práticas para que a administração do dinheiro se torne um hábito em nossas vidas. Iremos então aprender 3 passos para o sucesso financeiro. O primeiro passo são os princípios financeiros. Quais são? Os provenientes da palavra de Deus. Por quê?
Veja o que a Bíblia diz sobre as pessoas que praticam esses princípios em Salmos 119, 98 e 100. Diz assim a palavra de Deus: Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Olhem o poder da palavra de Deus. Ela nos torna sábios, prudentes e nos dá a capacidade de compreensão. Irmãs, quando se trata de administração financeira, ela não está ligada apenas no acúmulo de dinheiro, mas essencialmente ao que você faz com ele. O segundo passo são as metas financeiras, os alvos. Sem alvos, dificilmente chegaremos em algum lugar ou posição. Os atletas, por exemplo, necessitam restabelecer metas para se habilitarem a participar das competições e para quebrar recordes existentes. Nós concordamos com os benefícios de se guardar algum dinheiro, mas quantas economizam? Poucas. A razão é porque não possuem metas de economia. Vejamos o exemplo de José, que estabeleceu como meta economizar 20% de toda a produção agrícola do Egito durante os 7 anos de fartura. Irmãs, sem metas, os princípios não se realizam. O terceiro passo para o sucesso financeiro é a disciplina. Após José estabelecer a meta de economizar, ele também teve a disciplina para alcançar o alvo. O resultado foi tanto trigo como a areia do mar. Veja o que diz em Gênesis 41, versos 49. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Irmãs, José manteve uma disciplina exemplar, atingiu a meta e beneficiou todo o mundo então conhecido. Assim são os atletas, desenvolvem disciplina para alcançar suas metas. 1 Coríntios 9, 24. Conheça os princípios bíblicos. Estabeleça os alvos para cada área da administração do dinheiro e exerça disciplina para alcançá-los. Simples, mas requer determinação para que sejas bem-sucedida. Invista cerca de 20 minutos diários para fazer os lançamentos no seu orçamento. Se deixar acumular, se tornará mais difícil, pois as compras do dia anterior estarão fresquinhas na mente para suas anotações. Controle a ansiedade. É muito comum a ansiedade quando se começa a economizar. As coisas não acontecem da noite para o dia. Tenha paciência. Os resultados aparecerão no devido momento. Estabeleça as seguintes metas financeiras: quanto quero ganhar? Ou quanto ganho? Quanto quero doar? Quanto quero economizar? Quanto posso obter de dívidas parceladas? Quanto gastar? Como fazer para conseguir doar? Como fazer para economizar? No mesmo dia em que receber seu salário, retire a quantia destinada às economias e coloque numa aplicação financeira. Cuidado para não cair na tentação de usá-lo desviando-o para outros fins. Só depois de economizar e doar, comece a gastar. Se pensar como as pessoas em geral pensam,
vou pagar minhas contas e o que sobrar vou doar e economizar, dificilmente vai conseguir. Siga os passos sugeridos e você começará a ver progresso financeiro. Estabeleça metas de relacionamentos. Não sacrifique sua família por conta do trabalho. Tire tempo para eles. Diante de tudo isso, qual o papel de Deus, então, na administração financeira? Para exercermos uma administração pautada na Bíblia, precisamos compreender qual o papel de Deus e qual o papel do homem. Precisamos entender que Deus é o Criador. Em Provérbios 22:2 diz: o rico e o pobre têm isto em comum, que o Senhor é o Criador de ambos. Em Salmos 50:12 diz: pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Precisamos entender que Deus não só é o Criador, como também o mantenedor. Esse é o papel de Deus na administração financeira. Nos suprir as necessidades, Ele é o nosso mantenedor. No Salmo 104, do 10 ao 11, diz: fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam sua sede. Dos teus aposentos celestes regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Versos 13 e 14. Neste momento, Deus está preservando nossas vidas com o seu cuidado especial. Veja o que Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Filipenses 4:19. Deus providenciará os bens materiais necessários para a nossa sobrevivência. Embora se requeira do homem o trabalho diligente, é em última instância a providência de Deus que nos garante o sustento material. O Sermão da Montanha é um exemplo vívido de sua providência divina, em Mateus 6, 25 ao 34. Precisamos descansar ao entender que Deus governa sobre todas as coisas. Dele é o reino e está acima de tudo. A riqueza e a honra vêm dele. 1 Crônicas 29, 11 e 12. O entendimento do governo de Deus sobre nossas vidas deveria causar um profundo impacto prático na forma como lidamos com o dinheiro e passarmos a vê-lo como objeto acessório e não mais como principal. Que responsabilidade, então, caberia ao homem na administração do dinheiro? Ao homem foi conferido a capacidade de exercer o domínio sobre a criação. Desta forma, o homem tem o dever de cuidar da melhor forma possível da administração financeira. Entendendo, irmãs, que Deus é o governador, mantenedor e sustentador de todas as coisas, não sendo o homem o proprietário do dinheiro, não deveria então administrá-lo com bases em desejos egoístas, mas sim em cumprir com responsabilidade o dever de, nessa área, refletir a glória de Deus. Você está ciente do seu papel em administrar o que Deus confiou a você? Como fará para administrá-lo da melhor forma? Ser rico não deve ser uma missão de vida, mas sim administrar com responsabilidade os bens de Deus. Como vai lidar com essas responsabilidades? Lembre da parábola dos talentos. Deus confiou àqueles homens cada um uma quantidade de talentos. E ao voltar, ele tomou conta com aqueles homens. E aqueles que tinham administrado bem os seus talentos recebeu mais. E aquele que não tinha administrado, até o que tinha sido lhe dado foi tirado. Após o pecado, o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado.
deixando o homem à depravação total. Todas as áreas de ação ou pensamentos do homem, irmãs, foram afetadas pelo pecado. Por exemplo, o homem tornou-se egoísta. O egocentrismo é o ato de concentrar-se em si próprio, em suas necessidades e em seus desejos, deixando em segundo plano os relacionamentos, seja com Deus ou com o próximo. O homem também tornou-se cobiçoso. A cobiça é o desejo intenso de possuir algo que pertence a outrem. O homem passou a desejar cada vez mais dinheiro, sacrificando o relacionamento com Deus. A avareza também afetou ao homem. O apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. Ela afeta a nossa capacidade de doar, nos impede de exercer a generosidade, que é um dos mais excelentes alvos da vida cristã. Em Eclesiastes 3:5, a avareza é considerada idolatria. O homem também tornou-se amante do dinheiro. O Senhor Jesus nos advertiu a não acumularmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas que acumulemos tesouro nos céus, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mateus 6:19-21. O homem desviou o olhar da eternidade e concentrou na obtenção de dinheiro como forma de satisfação, não apenas para as suas necessidades, mas para seus desejos. Não é à toa que em 1 Timóteo 6,10, o Senhor nos adverte quanto ao amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. No Éden, o homem não se contentou e o resultado foi a queda diante da falta de contentamento. Infelizmente, o homem continua insatisfeito com aquilo que o Senhor graciosamente coloca em suas mãos. A falta de contentamento continua sendo uma marca que salta aos olhos na nossa sociedade moderna. Nada parece ser suficiente para aplacar sua sede por mais e mais dinheiro. O apóstolo Paulo nos exorta a ter no contentamento uma característica forte na caminhada da vida cristã. Filipenses 4:11-13. O autor de Hebreu nos adverte a estarmos, irmãs, contentes com o que temos. Hebreus 13:5. O homem está sempre buscando uma posição superior ao seu semelhante, sempre competindo, por isso a busca de mais e mais dinheiro. Dia a dia tomamos decisões relacionadas a dinheiro. Que influência elas têm sobre nossa espiritualidade? Irmãs, se estamos fatigados por trabalhar por longas horas a fio, isso influenciará em nosso relacionamento com Deus. O pecado fez com que o homem foque a produção de bens em detrimento dos relacionamentos. Nesse caso, é evidente que a forma como lidamos com o dinheiro terá influência direta em nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. A demanda por horas excessivas de trabalho redundará provavelmente em uma diminuição de horas dedicadas na nutrição do relacionamento com Deus e nos levará a um sofrimento de nossa intimidade com Ele. A nutrição do relacionamento com Deus requer tempo e dedicação. A sobrecarga de trabalho prejudicará a minha vida com Ele. A maioria das vezes, a falta de dinheiro não é por falta de salário, mas por falta de administração. E assim caem nas dívidas, o que é falta de sabedoria. Pois em Provérbios 22:7 diz que não é sábio contrair dívidas. Em alguns momentos é sábio pedir conselhos na tomada de decisão que envolva dívidas. A compra de um item de alto valor, irmãs, pode levar a um endividamento tal que pressione o equilíbrio mental e emocional de uma pessoa ou de uma família. Onde então tomá-los? Na palavra de Deus.
Lembre de Salmos 119, 98 e 100. O conselheiro deve ser uma pessoa piedosa, temente a Deus, pois feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando temos uma visão correta acerca do dinheiro, passamos a visar o bem do próximo. Nada é tão proveitoso nessa breve vida do que usar o dinheiro para ajudar o próximo, porque as pessoas é que são verdadeiramente importantes no final, E no final tudo o que fizermos em favor delas é o que terá valido a pena. Jesus foi a maior autoridade no mundo em assuntos financeiros. O dinheiro é uma luta constante no coração das pessoas. Jesus deixou claro que o dinheiro compete diariamente para ser o Senhor de nossas vidas. É importante, irmãs, que cada pessoa reconheça essa luta interior. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Em certa ocasião, Jesus declarou: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Precisamos ter muito cuidado para que a busca por um pouco mais não quebre o nosso relacionamento com Deus. Posso lhe garantir que um bom relacionamento com Deus será o maior ganho que você pode ter ainda em vida e ainda terá um impacto que se estenderá por toda a eternidade. Estabeleça, irmãs, as seguintes metas financeiras que são: folha de orçamento. Você vai colocar na folha de orçamento a sua renda, o valor do seu salário e as suas despesas, que correspondem às doações, às economias, às dívidas e gastos. Para os que têm renda variável, exige-se um cuidado maior. Por isso, tenha um histórico de quanto ganhou nos últimos 6 meses. Faça a soma e divida por 6. O resultado, então, será transferido para a folha de orçamento. Exemplo, R$ 2.400. No mês que exceder a esse valor, você deve guardar a parte. Pode ser em uma poupança, para suprir os meses em que os ganhos forem inferiores. Tenha cuidado para não desviar o dinheiro de um pagamento para outro. Isso vira uma bola de neve. Isso torna-se vicioso. O que são as doações que está lá na sua folha de orçamento? São as correspondentes aos dízimos, ofertas, ajuda a famílias e aos pobres. Coloque em prática a ajuda ao próximo, pois somos mais felizes quando doamos. Atos 20, 35. Economize. Siga o exemplo de José. Se planeje para fazer uma poupança, que são as economias para necessidades emergenciais, consultas, exames, dentistas, perda de emprego, conserto de carro, e essas coisas elas vêm repentinamente sobre as nossas vidas. Faça investimento, que são aquelas economias para médio e longo prazo, recursos destinados à formação de reservas para necessidades futuras, tipo aposentadoria, objetivos educacionais, abrir o seu próprio negócio, a compra de uma casa, de um carro. Mas não esqueça das doações. Lembre o que nos diz Eclesiastes 11:12. Reparte o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois não sabe que mal sobrevirá à terra. Pratique a generosidade, pois o amanhã não nos pertence. Dívidas corresponde ao dinheiro destinado a pagamentos de cheque especial, cartão de crédito, financiamentos, empréstimos com parentes, com amigos, com agiotas, tudo que envolve juros. Bom seria que elas não fizessem parte do nosso orçamento. Gastos. Há um número imenso, irmãs, de possibilidades para os nossos gastos.
Por isso, o grande desafio para a administração do dinheiro. Nosso orçamento normalmente é pressionado pelos gastos, por isso é necessário sabedoria. Às vezes será necessário adotar um estilo de vida simples. Temos a tendência de pensar que uma vida simples não vale a pena ser vivida. Isso não é verdade. Jesus nos deu o exemplo de vida simples desde o seu nascimento e se concentrou em cumprir o seu propósito de vida, priorizou os seus relacionamentos. Uma vida voltada para os gastos vai pressionar você a ganhar sempre mais dinheiro e roubará a verdadeira riqueza, os relacionamentos com Deus e com as pessoas. A má administração financeira tem desestruturado muitas famílias. Os gastos são destinados muitas vezes para satisfazer desejos e não necessidades. As pessoas compram coisas que não necessitam muitas vezes com o dinheiro que não têm para impressionar outras pessoas das quais muitas vezes elas nem mesmo gostam e nem sempre as conhecem. E isso nos levará a dívidas. Faça uma planilha de orçamento, anote cada um de seus gastos. Assim você saberá no final do mês para onde o seu salário foi. Inclua nessa planilha de orçamento dízimos, ofertas, poupança, investimentos que são para os tributos, INSS, imposto de renda, moradia que consta aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, telefone, gás, supermercado, saúde, assistência médica, dentista, remédios, transportes, vestuário, educação, lazer e os diversos, que são aqueles que não fazem parte do nosso orçamento, mas que são conhecidos como estoura-orçamentos. Tipo, presentes, presente de aniversário, de casamento, de formatura e assim vai. Os lanchinhos fora de casa e etc. Esse tipo de gastos, eles chegam a estourar os nossos orçamentos. Por isso é importante uma meta, é importante uma planilha de orçamento. Assim você saberá quanto ganha, quanto pode doar. Sugestão de doação, 10% do seu salário. Quanto economizar? Sugestão, 10%. Quanto poderá ter de dívida parcelada? Sugestão que não ultrapasse a 5% das contas parceladas. E quanto você pode gastar em geral? Sugestão que não ultrapasse a 80%, visto que 20% já estão comprometidos com suas doações e economias. Para finalizarmos, irmãs, quero deixar aqui algumas aplicações rápidas. Primeira, peça sabedoria a Deus para a tomada de decisões que envolva dinheiro. Tiago 1, 5 e 6. Peça conselhos a pessoas piedosas, tementes a Deus. Salmo 1. Faça a planilha de orçamento com todos os gastos. Dedique tempo para fazer sua planilha, seu orçamento. Avalie se não ultrapassam sua renda. Se for o caso, descarte os menos necessários. Faça suas doações antes de fazer seus pagamentos. Tenha uma vida simples para evitar dívidas. Não gaste antes de pagar suas contas. Não contraia dívidas se você já as possui. Livre-se delas primeiro. Anote diariamente os gastos para saber para onde vai o seu dinheiro. Cuidado para não desviar o dinheiro para outros fins, comprometendo a folha de pagamento. Saia da teoria e passe à prática. Lembre-se de Mateus 7, 24 ao 27 e Tiago 1, 22 ao 25. Estabeleça alvos, metas, ou não chegará a lugar algum. Pratique os princípios bíblicos. Ele nos torna sábio. Lembre-se de Salmo 119, 98 ao 100. Tenha disciplina. Lembre-se de José. Valorize seus centavos, ganhos com o suor do seu rosto. Seja um administrador por excelência
do que Deus graciosamente coloca em suas mãos e glorifique a Deus com suas finanças. Que Deus em Cristo nos abençoe.